Amigas, hoje vamos fazer um pano de prato super diferente. Eu vou fazer no formato de coração, porque eu quero fazer um carinho a todas vocês que me acompanham no meu canal. Este será o lindo modelo de pano de prato em formato de coração. Vamos fazer juntas, minhas amigas do canal Dengos da Net? Vamos precisar de um pano de prato sem bainha em todos os lados, completamente sem bainha. Vamos usar também um tecido de uma estampa da sua preferência, que seja uma estampa bem colorida, bem alegre. E esse tecido terá que ter o tamanho do nosso pano de prato. O meu, no caso, é 50 por 75. Então, nós temos que ter neste tecido que dê o tamanho total do nosso pano de prato. E vamos precisar também de um papel. Pode ser um papel de presente, pode ser um jornal, um papel craft. Este papel também tem que ter o tamanho do nosso pano de prato. E vamos precisar também de cianinha. Temos que ter mais ou menos 2 metros de cianinha. Eu vou usar a mais larga, mas você pode também estar usando a mais estreita. Ou você pode usar um passa-fita, uma rendinha. Este papel nós vamos usar para fazer um molde. Então, ele tem que ser do tamanho do nosso pano de prato. Aqui está o meu pano de prato. O meu papel está do tamanho do meu pano de prato. Com este papel, eu vou fazer um molde, que é um molde de coração. Então, você dobra ele ao meio no sentido do comprimento. Você une bem as pontas dele e dobra ele bem ao meio. Muito bem. Aqui nós vamos fazer um molde. O molde que nós vamos fazer é de um grande coração. Então, você vai fazendo, você vai recortando e medindo no seu pano de prato o tamanho que você quer o seu coração. Eu vou cortar assim. Vou recortando, mas nós temos que pensar que ele está do tamanho do nosso pano de prato. Nós vamos recortando para formar um coração. Eu fiz um coração bem grande, um coração bem maior. Então, vamos colocá-lo no nosso pano de prato. Lembrando que você pode cortar em uma cartolina e um papel craft. Nós vamos colocar assim sobre o nosso pano de prato e vamos analisar quanto que sobrou para cima e quanto que sobrou embaixo. E dos lados também. Nós centralizamos aqui. Aqui está o meio do meu pano de prato. Eu quero deixar mais tecido nos cantos para costura. Então, eu vou abrir mais, tirar mais um pouco nos cantos. Então, vou fechar o meu coração de novo ao meio e vou tirar mais um tanto nos cantos. Vou tirar na altura e vou tirar mais aqui nos cantos. Então, assim que você vai fazendo, primeiro você recorta nos papéis, faz o teu teste do tamanho, vai medindo no pano de louça, no pano de prato, para depois você cortar no tecido. Amigas, cortei este coração aqui no papel estampado. Olha o tamanho que ele ficou aqui no pano de prato. Nós centralizamos bem ele, mas eu achei que ele ficou um pouco curto para o meu pano de prato. Então, eu cortei outro igualmente no branco. Olha aqui para você ver. Eu recortei outro no branco, porque assim, nós vamos recortando, recortando, até ficar o tamanho ideal. Eu fiz outro no branco. Viu, amigas? Porque vocês têm que analisar quantos vocês querem deixar de tecido na parte embaixo e na parte em cima. Então, eu vou usar este outro molde meu, que eu fiz do mesmo jeito, da mesma maneira. Só que eu fiz um pouquinho maior que esse aqui.
Então, eu vou pegar este coração, vou usar ele. Como que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meu tecido, que já está dobrado aqui, mas nós temos que vincar bem o meio dos nossos tecidos. Eu já recortei o meu molde com o meu papel do tamanho do meu pano de prato. Agora, eu vou cortar no tecido que eu vou usar um outro tamanho também de tecido, bem do tamanho do meu pano de prato. Eu vou estender bem o meu tecido sobre uma mesa, o tecido que vocês escolherem para usar no pano de prato. Então, eu vou usar esse lindo também de coração. Então, você tem que alinhar bem sobre o seu tecido o pano de prato. Você pode até alfinetar, deixar bem alinhadinho. E nós vamos cortar o tecido do tamanho do nosso pano de prato. Cortei o meu tecido bem do tamanho do meu pano de prato. Eu vou dobrar o meu pano de prato, porque eu preciso que ele também esteja vincado bem no meio dele. Então, nós vincamos bem o nosso pano de prato ao meio, no sentido do comprimento, e reservamos. E este tecido, nós também vamos dobrar ao meio, no sentido do comprimento do pano de prato. Esse meu tecido é tricoline. Então, nós juntamos bem as pontinhas e dobramos bem. Eu vou até passar ao ferro. Eu passei bem o meu tecido dobrado ao meio, no sentido do comprimento. E aqui eu vou colocar o meu molde para eu recortar. Eu vou centralizá-lo, deixando uma parte embaixo e outra parte em cima, mais ou menos iguais. Muito bem, aqui. Então, aqui que eu vou cortar. Vocês podem riscar e vocês podem também estar alfinetando. Eu vou riscar para depois eu recortar. Risquei, amigas, tudo em volta do nosso coração, bem riscado, e vou recortar. Lembrando vocês que vocês podem estar fazendo este coração maior, mais largo, mais estreito, como vocês queiram. Mas, primeiramente, vocês façam o teste em um papel sobre o pano de prato, depois que vocês riscam e cortam no tecido. Não façam direto no tecido para não perder tecido. Primeiro façam no papel, para depois recortar no tecido. Esta parte de tecido, que fica o coração, nós podemos guardar para depois nós usar em outro trabalho. Esta parte nós vamos guardar, porque esta parte que nós vamos usar. Esta parte recortada. Aqui está a parte que eu recortei dos lados do meu coração. Então, esta parte que nós vamos usar. Vamos abri-la sobre o nosso pano de prato e vamos alfinetar. Olha, aqui está o meio, aqui nós vamos trabalhar sempre respeitando o meio. Então, eu vou alfinetar tudo bem alfinetadinho, lembrando que está do tamanho do nosso pano de prato. Eu vou alfinetar tudo para depois costurar. Amigas, eu coloquei então este meu molde recortado sobre o meu pano de prato com o avesso para baixo. E alinhei bem ele com o meu pano de prato, tudo bem alinhadinho. Então, alfinetei tudo bem alfinetadinho. Agora, eu vou passar uma costura em toda a volta, mas uma costura mais larguinha, em toda a volta, e já mostro para vocês. Aqui na máquina também, quando nós vamos costurando, nós vamos sempre analisando para ver se está tudo bem alinhadinho. A nossa aplicação com o nosso tecido do pano de prato. Vamos costurando e vamos alinhando tudo bonitinho. Costurei em toda a volta com uma costura mais larguinha. Agora, eu vou virar para o lado direito e vou passar
para abrir bem as minhas costuras. Vou virar para o direito, passar e já mostro para vocês. Amigas, olha que lindo que já está o nosso pano de prato. Mas agora nós vamos pregar o acabamento que nós vamos fazer em volta. Eu vou pegar esta cianinha larga. Vou começar aplicando aqui embaixo. Lembrando que nós vamos aplicar aqui do lado direito. Vamos aplicar costurando bem na beiradinha. Lembrando que nós vamos costurar só na aplicação, porque depois nós vamos virar, passar, para daí nós costurar para fazer o acabamento. Então, eu vou costurar só nesta parte aqui, eu vou à máquina, vou colocando e costurando, colocando e costurando. Vou mostrar para vocês na máquina como que eu faço. Vamos costurar a cianinha, primeiramente, só na nossa aplicação. Vamos alinhando ela com a aplicação e vamos costurando. Troquei a minha linha na máquina para o fio vermelho, para aparecer menos a costura na nossa aplicação. Amigas, preguei a cianinha em toda a volta do meu pano de prato, em volta do coração. Olha que graça que ficou. Agora, eu vou à máquina novamente, virando esta parte para dentro para fazer o acabamento. Olha que graça que vai ficar. Então, vou mostrar para vocês. Está assim que eu costurei a minha cianinha. Eu vou dobrar, passar e depois vou passar uma costurinha aqui para ficar este acabamentinho em toda a volta do nosso coração. Eu vou passar, costurar e já mostro para vocês o pano de prato lindamente pronto. Passei tudo bem passadinho, virei tudo para a parte embaixo e agora eu vou passar a costura em toda a volta. Terminei de costurar a cianinha em toda a volta do meu pano de prato. Olha que graça que ficou este pano de prato com aplicação de ciania em toda a volta. Então, este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz de coração para vocês. Um abraço a todas e fiquem com o nosso amado Jesus.